Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais transformadores da cultura ocidental, o humanismo em Portugal. E olha, isso não foi só uma mudança na arte, não. Foi uma verdadeira revolução na forma de pensar. Uma que não só redefiniu o que significava ser humano, mas que também preparou o caminho para o mundo moderno que a gente conhece. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que acontece quando o foco deixa de ser o divino e se volta para o próprio ser humano? Com toda a sua capacidade de raciocinar, de sentir, de criar. Essa foi a grande virada de chave do humanismo. Para organizar as ideias, nosso roteiro de hoje é este. A gente começa vendo como o mundo medieval estava pronto para essa transformação. Depois, vamos entender a ascensão do homem como figura central, analisar como a história, o teatro e a poesia foram reinventados e, por fim, fechar com o legado que esse movimento deixou. Então, vamos lá. Para entender o tamanho da revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como as coisas eram antes. A Idade Média tinha uma visão de mundo muito específica, sabe? Dominada por uma única e poderosa ideia. E essa ideia tinha um nome: teocentrismo. Por séculos, tudo, absolutamente tudo, a arte, a ciência, o poder, a vida cotidiana, tudo era explicado e justificado pela fé e pela vontade de Deus. Deus estava no centro de tudo. Ponto final. Só que esse mundo estava, digamos, com os dias contados. Primeiro, vieram as grandes navegações que mostraram que o mundo era muito maior e mais diverso do que se imaginava. Ao mesmo tempo, uma nova classe, a burguesia, começou a ganhar poder com o comércio, desafiando a velha ordem. E talvez a peça mais importante desse quebra-cabeça foi a invenção da imprensa por Gutenberg. De repente, as ideias podiam circular como nunca antes. É nesse cenário de pura ebulição que uma nova filosofia vinda lá da Itália renascentista desembarca em Portugal. E era uma ideia radical que propunha uma visão de mundo completamente diferente. Essa ideia era o antropocentrismo. Pensa assim, é uma troca de centro. Sai o teocentrismo, com Deus no comando de tudo, e entra o antropocentrismo. Agora, o ser humano, com sua razão e suas emoções, passa a ser a nova medida das coisas. O potencial individual, de repente, passou a ser algo supervalorizado. E não existe imagem que represente melhor essa nova mentalidade do que essa. O homem vitruviano do Da Vinci não é só um desenho bonito de anatomia, é uma baita declaração filosófica. Ele mostra o ser humano como um ser de proporções perfeitas, racionais, capaz de se encaixar tanto no círculo, que é o símbolo do divino, quanto no quadrado, o símbolo do mundo terreno. O homem, literalmente, no centro de tudo. Em Portugal, esse período tem datas bem marcadas, que ajudam a gente a se situar. Oficialmente, começa por volta de 1418, com a nomeação de Fernão Lopes como grande historiador do reino, e vai até 1527, quando o poeta Sá de Miranda volta da Itália e traz as novidades que vão dar início ao classicismo. É nesse intervalo de tempo que tudo acontece. Agora, vamos ver como essa mentalidade mudou a própria forma de escrever a história. E o nosso protagonista aqui é Fernão Lopes, que é considerado o primeiro grande historiador de Portugal. A missão que o Fernão Lopes se deu era algo revolucionário para a época. Ele não queria só ficar repetindo lendas ou elogiando reis sem critério nenhum. O objetivo dele, nas palavras dele mesmo, era escrever a verdade nua, se baseando em documentos, em fatos. Mas aqui a história fica um pouco mais complexa. Porque, apesar desse compromisso todo com a verdade, o Fernão Lopes tinha um chefe, né? O rei. E isso levanta uma questão fundamental sobre o trabalho dele. E esse é o grande paradoxo do trabalho do Lopes. Por um lado, ele tinha uma missão política muito clara: justificar o poder da nova dinastia, a de Avis. Era, de certa forma, uma propaganda política disfarçada de história. Mas, por outro lado, ele inovou demais. Ele foi atrás de várias fontes e, pela primeira vez na história de Portugal, ele deu voz e protagonismo ao povo, a chamada Arraia Miúda. Então ele foi, ao mesmo tempo, um propagandista e um historiador pioneiro. Bom, saindo dos palácios e dos arquivos, vamos para as praças públicas, onde outra revolução estava acontecendo. O humanismo deu a Portugal o seu primeiro grande dramaturgo, ninguém menos que o pai do teatro português, Gil Vicente. E essa frase dele resume tudo. Gil Vicente usava o humor, a sátira, para criticar a sociedade do tempo dele. Ele botava no palco todo tipo de gente, padres, nobres, comerciantes, camponeses, e mostrava os vícios e a hipocrisia de cada um. O riso era a arma dele para tentar corrigir os costumes da época.
O trabalho dele se dividia basicamente em dois tipos. Os autos eram peças mais sérias, de caráter moral e religioso, que tratavam de grandes questões como a vida, a morte, a salvação. O Alto da Barca do Inferno é o exemplo mais famoso. Já as farsas eram comédias curtinhas e bem ácidas sobre o dia a dia, tirando sarro dos costumes da sociedade, como na farsa de Inês Pereira. Com isso, ele conseguia tanto ensinar quanto provocar. E a poesia, claro, não ia ficar de fora dessa transformação toda. Se na Idade Média ela era praticamente uma coisa só com a música, o humanismo veio para transformar a poesia numa arte mais intelectual, mais pessoal. Foi uma evolução bem clara. A gente vinha do trovadorismo lá da Idade Média, onde poesia e música eram inseparáveis. O primeiro passo da mudança foi a poesia palaciana, já no humanismo, que se libertou da música e passou a ser feita para ser declamada nos salões da corte. E o passo final, que já aponta para o futuro, acontece quando o poeta Sá de Miranda volta da Itália. Ele traz na bagagem o soneto, uma forma poética mais rígida, mais racional, focada na reflexão. Certo? Então, no fim das contas, qual foi o impacto de toda essa agitação cultural? Como é que essa revolução do pensamento moldou o futuro de Portugal e até do mundo? Acho que a melhor forma de pensar o humanismo é exatamente como uma ponte cultural essencial. Foi ele que permitiu a passagem de uma visão de mundo medieval, totalmente centrada em Deus, para a mentalidade moderna, racional, que colocava o homem no centro. Sem essa ponte, o salto seria impossível. E o legado é imenso. O humanismo deixou um novo foco no ser humano e no seu potencial. Transformou a história em uma análise crítica. Criou um teatro que funcionava como um espelho da sociedade. Fez da poesia uma expressão do intelecto. E talvez o mais importante, ele criou a base cultural, a confiança no potencial humano, que foi o verdadeiro motor por trás da Era de Ouro das grandes navegações. E para fechar, fica uma reflexão. Se o grande projeto do humanismo foi colocar o ser humano, com sua razão e sua dignidade, no centro de tudo, vale a pena a gente se perguntar, séculos depois, o que ou quem está no centro do nosso mundo hoje? A resposta talvez diga muito sobre a nossa própria era.